O De Bem com a Vida traz agora um assunto que pode ser delicioso ou não. Tá curioso? Pois nós vamos falar sobre o Programa de Alimentação do Trabalhador. E sobre o tema, nós recebemos com muito prazer o empresário Maurício Fole, da LMF Consultoria. Como vai você, Maurício? De bem com a vida? Muito de bem com a vida. Bom dia, Cris. Tudo bem? Tudo certinho. Maurício, eu te pergunto, o que vem a ser o PAT? Muito bem. Bom, o PAT ele é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Ele é um benefício que as empresas oferecem. Ele existe desde 1976, oferecido pelo governo federal, e que ele busca, então, trazer saúde, né, e uma alimentação nutricionalmente boa para todos os colaboradores. Ele pode ser feito através, né, desde empresas que possuem hoje, por exemplo, um refeitório, ou empresas que distribuem alimentação, ou aquelas que são entendidas como emissoras, né, do PAT, do Programa de Alimentação do Trabalhador, que são os famosos cartões, né? Então, o cartão de Vale Alimentação e o cartão Vale Refeição. Então, esse é o PAT. Que benefícios tu podes relacionar a respeito das empresas que aderem a esse programa? Muito bem. Bom, para os empresários, né, para a empresa, existem dois principais benefícios, eles são muito ligados a questões de isenções fiscais, né? Então, o primeiro deles, a empresa que opta pelo PAT, ela pode ter uma isenção no imposto de renda, então ela pode ter uma dedução aí de 4% do seu imposto de renda, desde que isso seja feito, né, a empresa use o lucro real como a sua forma de declaração, então ela consegue deduzir 4%. E uma segunda regrinha que existe, né, ou melhor, uma regrinha que existe para isso o colaborador ele tem que receber no máximo, né, em valor de vale alimentação e vale refeição, um salário mínimo, e ele tem que receber como salário, no máximo, 5 múltiplos, né, 5 salários mínimos. Tendo essas duas regras atendidas, a empresa pode fazer uso dos 4%. E além disso, então assim, o PAT ele traz também uma questão de tributação de encargos sociais. Então a empresa, o valor que ela deposita como vale alimentação e vale refeição é isento de qualquer tipo de tributo aí ou de encargo social. Aquelas empresas que pensam em adquirir, né, esse programa de alimentação, elas devem ter alguns cuidados, né, na hora de contratar? Sim, na verdade ela tem que ter, né, vários cuidados aí em relação a isso, né? Tem uma questão de legislação, então já fica aqui, né, para os empresários, para as pessoas que trabalham em gestão de pessoas, né, uma primeira dica. Eu que atuo direto com recursos humanos, com os temas de remuneração, eu sempre digo, né, a área jurídica é meu maior parceiro. Então, busque, né, um apoio, busque um apoio tributário, um apoio fiscal, um apoio trabalhista para entender bem as regras do PAT. Então, esse é um primeiro cuidado que tem que ter. Agora, né, em novembro de 2021, a gente teve uma mudança, um novo decreto, muito ligado à reforma trabalhista de 2017, onde trouxe uma série de novas possibilidades, atualizou, né, essa legislação lá de 1976. Então, o que traz hoje, né, esse novo decreto? E aí a gente precisa ter um cuidado muito grande. O primeiro deles, existia uma possibilidade de taxa negativa, que era um valor que a empresa recebia de volta por utilizar uma emissora de cartão, então, né, de vale alimentação e refeição. Isso deixou de existir, isso não pode mais. Isso entrou em vigor, o governo, quando lançou o decreto, deu 30 dias para que as empresas que ainda tivessem algum processo de negociação se organizassem, mas a partir de dezembro de 21, teoricamente, né, o que deveria acontecer todos os contratos não podem mais ter essa questão da taxa negativa, que no mercado é conhecido como rebate, um nome muito específico, né, do mercado. Mas então isso não pode mais. Por outro lado, né, segue um incentivo muito forte de trabalhar questões de qualidade de vida, de saúde, de bem-estar. Então, isso pode ser ofertado também pelas empresas emissoras através de programas, então, aí, né, de serviços agregados. Um outro ponto que, né, mudou já desde quando foi lançado lá em novembro de 21, é a questão do saldo remanescente. Então, vamos pensar aqui, um colaborador, né, está lá nos assistindo agora, ele tem no seu cartão de vale alimentação refeição um saldo.
aquele saldo ele pode usar mesmo depois que ele sai da empresa. Então, é como se fosse um valor, né, que está depositado para ele e é dele, ele vai poder utilizar como achar melhor, no momento que achar melhor. Desde que, obviamente, né, seguindo as regrinhas aí dos programas. Tá? Então, isso, o saldo fica com o colaborador até o momento que ele for utilizar. Para os times de gestão de pessoas e para os executivos e áreas de finanças, um cuidado que tem que ter. Existia a possibilidade de um pagamento anterior que era pós-pagamento, ou seja, eu poderia fazer uma negociação, a emissora acreditava o valor para o meu colaborador e eu, 30 dias depois, fazia o pagamento. Isso agora não pode mais, ele vai ter que ser sempre pré. Também já entrou em vigor essa questão desde dezembro, mas para algumas empresas isso vai impactar agora, porque o decreto ele determinou o quê? As empresas teriam 18 meses para se organizar. 18 meses vence agora em maio de 23. Então, em algum momento, provavelmente maio, né, para aquelas que ainda estão utilizando o modelo de pós-pagamento, ele vai ter 2 pagamentos, ele vai pagar o mês corrente e o mês, né, que já passou. Então, vai ter que ter um cuidado em relação a fluxo de caixa, porque isso pode impactar o dia a dia da empresa. Tem mais 3 pontinhos para a gente fechar, que é o quê? O arranjo fechado é como as empresas, como o modelo de negócio funciona hoje. Então, a gente tem empresas que são emissoras de cartão, né, já conhecidas no mercado, que tem a sua bandeira e o seu cartão e a sua maquininha lá no estabelecimento. E hoje, a partir então dessa nova legislação, desse novo decreto, vai ser possível ter o arranjo aberto. Ou seja, ter empresas que utilizam não a sua bandeira própria, mas a bandeira dos grandes cartões aí de crédito e débito, então, que aumenta então a possibilidade de utilização, talvez em estabelecimentos que antes não eram credenciados. Então, isso também é uma facilidade, mas também traz um risco aí, né, para a gente estar atento a quais as entidades que estão utilizando, quais são esses estabelecimentos. E aí, agora, né, falando já de maio de 23, entram 2 novas funcionalidades, vamos assim chamar, que uma é a questão de portabilidade. Então, eu, colaborador, eu, empregado, que recebo um cartão que é da emissora A, eu vou poder passar para a emissora B. E isso eu vou escolher. O ponto é, como isso vai se dar, na verdade, ainda não é tão claro. Então, o governo ainda tem que tratar, né, esses pontos assim, de como esse processo entre empresas vai acontecer. Isso ainda não está muito claro. Assim como uma nova exigência, que é a interoperabilidade. O que é isso? Eu tenho o cartão da empresa emissora A. No estabelecimento que eu fui, ele só tem da emissora B. Ok, essa interoperabilidade vai me permitir utilizar o cartão também nesse estabelecimento. Então, são pontos que o decreto traz para ajudar o colaborador, para trazer, né, uma flexibilidade maior aí de utilização dos benefícios do PAT. Maurício, para encerrar, se nós compararmos o Brasil com países desenvolvidos nessa questão, como nós estaríamos? Olha, eu diria que hoje a gente está muito bem, né? A gente tem uma legislação que nos apoia em relação a essas questões dos colaboradores, dos empregados. Então, hoje, né, principalmente a gente fala aí das questões, então, do Vale Transporte, né? Essa questão dos benefícios alimentação e refeição, então, que são regrados pelo PAT e que nos trazem para dentro, né, do modelo do relacionamento, né, empregado-empregador, essa possibilidade de ter algumas seguranças. Dentre elas, então, essa questão do PAT. Então, eu diria que a gente, em relação às possibilidades para o empregado, estão bem servidas. Perfeito. Eu agradeço, Maurício, pela tua presença no De Bem com a Vida, desejando, então, que todos os trâmites aconteçam para que tragam melhorias, benefícios aos trabalhadores, ao empresário e ao Brasil como nação. Um grande abraço, muito obrigada. Igualmente. Até mais. Siga-nos nas redes sociais. No Facebook, De Bem com a Vida TV.rs. No Instagram, De Bem com a Vida.tv. Se quiser falar conosco, anote o nosso WhatsApp. 519 91 15 20 90.